Então, pessoal, hoje a gente vai continuar falando de capacitores, agora a segunda parte. Mas vamos ver alguns outros parâmetros relativos a esse componente. Então, só para relembrar, os capacitores vão ser dispositivos, né, cuja finalidade é armazenar carga elétrica. Então, a gente vai ter um armazenamento de carga dentro dele. E quando ele tem esse armazenamento, ele vai acumular uma energia potencial. Essa energia potencial, a gente vai poder descarregar ela depois. Então, qual é a ideia da aula de hoje? A gente falar um pouco sobre o carregamento e o descarregamento do capacitor. Então, antes da gente começar a ir mais para a parte prática aqui, precisa entender alguns conceitos. Então, nos circuitos de corrente contínua, então, quando a gente tem um circuito puramente resistivo, a tensão e a corrente vão ficar constantes no decorrer do tempo. Então, a gente liga o circuito, dá aquele tempinho mínimo só para ele ligar, todos os componentes terem tensão, terem corrente e manter aquilo lá o tempo que tiver ligado. Agora, quando a gente tiver um circuito com capacitor, isso aí não vai acontecer. Então, o capacitor, ele vai ter que, a hora que você liga o circuito, ele vai ter um tempinho de carregamento para ele armazenar aquela carga ali, ficar com uma tensão em cima dele. Então, o que acontece? Essa curva que a gente tem de carregamento, a gente vai conseguir dimensionar ela, verificar como que ela faz e depois, a partir de um certo tempo, daí ele começa a manter constante, ficando parecido com o puramente resistivo. Então, a ideia é que ele vai ter um tempo de carregamento, que vai seguir uma curva característica deste carregamento. Depois, a partir do momento que ele atingir um tempo estipulado, ele vai manter aquela tensão constante. Então, essa é a ideia. Então, isso vai acontecer tanto quando a gente ligar ou quando desligar o circuito, porque quando a gente liga, ele vai ter o tempinho de carregar até atingir a tensão nominal lá do circuito que a gente vai estar trabalhando, e quando desliga, ele vai ter o tempo de sair da tensão máxima ali, nominal, que a gente vai estar trabalhando, até atingir o valor zero. Então, também ele não descarrega instantaneamente, ele tem uma constante de tempo ali, uma curva característica para esse descarregamento. E essa resposta ela é exponencial, então a gente vai ver que o formato do gráfico dele é um exponencial. Então a gente vai denominar esse tempo que ele demora para atingir essa variação do mínimo para o máximo e do máximo para o mínimo como regime transitório. É só o nome que a gente vai dar para esse fenômeno ali, esse tempo do fenômeno. Então vamos falar primeiro da carga do capacitor. Então, como que é o circuito? Se a gente tiver um circuito com uma fonte qualquer aqui, um resistor e um capacitor. Então, esse é o nosso circuito com uma chave. Então, inicialmente, o capacitor já é descarregado, porque a chave está aberta e tal. O capacitor descarregado, não tem corrente no circuito, não tem tensão nenhuma aqui nos componentes. Quando a gente faz o fechamento da chave S, então, onde vem aqui, fecha a chave S. O que acontece? Os valores de tensão e corrente do circuito vão variar segundo uma função exponencial até atingir o valor final. Então é como se ele começasse a carregar o capacitor até ele atingir o valor máximo que vai estar em cima dele ali, de tensão. Então, isso para a carga, né? Então, o tempo que ele demora para que tenha o carregamento é proporcional a uma constante de tempo. Então, reparem que ele é proporcional a essa constante de tempo. Essa constante de tempo tal aqui que a gente vai trabalhar, ela é dada pelo R vezes C. Então a gente vai pegar o que? O valor do meu resistor vezes o valor do meu capacitor, ele vai ser proporcional a essa constante de tempo dada em segundos aqui, ó, que vai ser um tal. Só que essa constante de tempo, ela não é o tempo que demora para carregar ou descarregar. Ela é só uma constante de tempo. Então, todo o que a gente vai ver depois é que o tempo que ele demora para se carregar, ele é proporcional a essa constante. Mas a gente vai conseguir calcular quanto que é esse tempo. Então, o que a gente precisa saber é que essa constante de tempo vai ser bem importante para a gente calcular o carregamento e descarregamento do nosso capacitor. Então, quando fechou a chave, ele começa a ter o carregamento baseado nessa constante de tempo. Então, como que vai ocorrer a nossa carga do capacitor? Então, a carga do capacitor ela é dada por essa função, né? Essa função aqui, ó, exponencial.
E quando a gente vai ter a carga total do capacitor é quando a gente atingir o tempo de 5 vezes a nossa constante de tempo tal lá. Então, nosso tempo de carregamento vai ser 5 vezes a constante de tempo. E se a gente lembrar, a constante de tempo é o quê? R vezes C. Então, é como se a gente tivesse 5 vezes R vezes C, a gente consegue atingir o tempo total de carregamento do capacitor. Verificando no gráfico, como que a gente pode ver? A nossa fonte fornece uma tensão contínua, ela não varia, porém, a tensão do nosso capacitor, ela começa do zero, ela vai carregando nesse formato, ó, ele vai acompanhando uma forma exponencial aqui, até atingir o valor de Tc, que é o valor máximo, é quando ele atinge o valor nominal que ele teria que ter ali, o valor máximo que o nosso capacitor vai ter. E esse tempo que ele demora para atingir o Tc vai ser dado por 5 vezes a nossa constante de tempo. Então é como se ele demorasse 5 vezes no R vezes C para ele atingir o tempo máximo, o valor máximo de carregamento. Isso aqui a gente analisando a tensão no capacitor. Se a gente analisar a corrente no circuito ali, o que a gente vai ter? Que a nossa corrente começa máxima até ela atingir no nosso TC ele atinge o valor mínimo. Então essa aqui seria a nossa corrente ali trabalhando no nosso capacitor, né, que a gente vai estar analisando ali. E se a gente fizer verificar a tensão no resistor, ele também começa com uma tensão máxima, né, porque ó, quando está mínimo aqui, essa tensão tem que estar em algum lugar. Ela vai estar em cima do resistor. Até quando der o TC, ele vai atingir o valor mínimo dele, porque o resto vai estar aqui no capacitor. Então, o que a gente tem que observar bem isso aqui é o formato da curva de carregamento. Então, ele carrega num formato exponencial aqui até atingir o seu valor máximo ali de tensão em cima dele. E lembrar que nosso TC é dado por 5 vezes o valor da nossa constante de tempo. Já na descarga do capacitor, o que acontece? É como se a gente tivesse um circuito que a gente não vai ter nenhuma fonte fornecendo tensão, certo? Porque a gente vai estar descarregando nosso capacitor. Então, como se eu desligasse a fonte e fechasse uma chavinha aqui, ó. Por quê? Porque o nosso capacitor vai descarregar em cima do nosso resistor. Então, quando a gente tiver um circuito assim, ó, inicialmente ele vai estar com o capacitor com a tensão máxima, né, dele ali. Então, vai estar com uma tensão aqui. Aqui não vai ter nenhuma corrente trafegando no circuito, porque a chave vai estar aberta. Quando a gente fecha a chave S, o que acontece? A nossa corrente no circuito vai ter uma corrente no circuito aqui que vai trafegar, né? Porque eu fechei a chave, ele vai começar a jogar tensão aqui em cima do resistor. Então começa a descarregar o nosso circuito. E essa corrente vai a zero quando o capacitor descarregar por completo. Então quando acabar a tensão em cima dele aqui, quando ele for descarregado por completo, a nossa corrente vai chegar no valor zero, que daí o circuito vai ficar sem carga nenhuma, né? Sem nenhuma tensão para fornecer. Então nesse momento o capacitor é como se fosse uma fonte para o circuito. Por quê? Porque ele vai fornecer a tensão necessária para o nosso circuito funcionar, né? Por um breve período de tempo aqui. E como que vai ser o gráfico do nosso tempo de descarga do capacitor? Então, o nosso gráfico é dado por essa equação aqui, ó, também exponencial. Porém, o que acontece? Agora ele vai sair de um valor, aqui, né, ó, no valor nosso VC. Ele vai sair de um valor máximo, porque ele estava carregado no máximo já, até atingir o valor zero, que é o descarregado. Então a curva dele aqui também vai obedecer uma função exponencial aqui. Então ele vem, parte do zero, descarrega até qual que é o valor que ele atinge o valor zero, ou o descarregamento máximo dele ali. Quando ele atingir TD, que é o tempo de descarregamento. E o nosso tempo de descarregamento também é dado por 5 vezes a nossa constante de tempo. Então, como que a gente calcula lá? A constante de tempo é R vezes C. Então, para ele descarregar por completo, é 5 vezes a constante de tempo. Então, percebam que para carregar, ele demora 5 vezes a nossa constante de tempo. Para descarregar também, ele demora 5 vezes a constante de tempo. Então, essa é a ideia da resolução da carga e da descarga do capacitor. Ele tem o mesmo tempo de carga e o mesmo tempo de descarga, porém com curvas diferentes. Então, no outro ele começava do mínimo a atingir o máximo. Aqui ele parte de um máximo, né, até atingir o mínimo. Mesma coisa na nossa corrente, ó, quando ele está na descarga ele obedece também, parte da corrente máxima até chegar à corrente mínima ali, ou zero no caso aqui, né. Então para a gente resolver um exemplo, então vamos calcular as constantes de tempo desse circuito aqui. Então qual que é a ideia? A gente tem um circuito aqui, ó, com 100 volts de fonte,
uma chave, um resistor e um capacitor. Então, quando a gente vier aqui e fechar essa chave, o que vai acontecer? Nosso capacitor vai se carregar. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Vamos calcular quanto que vale a constante de tempo. Para calcular a constante de tempo, é só fazer R vezes C, que é 220 ohms, né? 220 aqui do nosso resistor, vezes 1 micro, que é do nosso capacitor, de 1 microfarad. Então, fazendo essa conta, a gente obtém o valor da nossa constante de tempo de 220 microsegundos. Então, essa é a base da nossa constante de tempo proporcional. Como que a gente calcula o tempo de carga do nosso capacitor? Vai ser 5 vezes essa constante de tempo que a gente calculou, que vai ser igual a 5 vezes o 220 micro aqui, que é igual a 1,1 milissegundos. Então, a gente achou o tempo que ele demora para se carregar por completo. E o tempo de descarga vai ser dado por também essa mesma equação, né? Só que agora para o tempo de descarga, que vai ser igual a 1,1 milissegundos também. Então, observem que ele vai demorar 1,1 milissegundos para atingir o seu valor máximo de tensão ali no capacitor, e vai demorar 1,1 milissegundos se a gente desligar o circuito ali, né? Mexer no circuito, para descarregar essa tensão e atingir o valor zero. Então essa é a ideia das constantes de tempo. Então se a gente fosse observar os gráficos aqui, ó, falando de corrente e a tensão no resistor, aqui na carga e na descarga, né? Então a gente tem uma corrente máxima até atingir o zero. Nossa tensão vai partir no resistor, é o contrário do capacitor, né? Então ele vai estar no máximo até atingir zero lá, e depois do zero até atingir o máximo. Percebam o formato da curva, né? Ele sempre obtém essa curva exponencial. Um segundo exemplo que a gente pode resolver é calcular o valor de R para que o nosso capacitor se carregue em 1 segundo. E agora? Eu tenho um capacitor e quero que ele se carregue em 1 segundo. Demora 1 segundo para carregar totalmente. Então esse mesmo circuito, porém, a gente vai ajustar o valor desse resistor aqui. Então nosso capacitor continua sendo de 1 microfarad e a gente vai calcular. Então a gente sabe que o nosso tempo de carregamento total é quanto? É 5 vezes a nossa constante de tempo. E a nossa constante de tempo é dado por R vezes C. Então o nosso tempo de carregamento é 5 vezes o R vezes o C, certo? A gente só substitui o R e C aqui no lugar da constante de tempo. Então se a gente quer um tempo de carregamento de 1 segundo, então vai ser 1 igual a 5 vezes o R, que a gente não sabe, a gente quer calcular agora, vezes 1 micro, que é o valor do meu capacitor aqui. Então a minha resistência vai ser dada por 1 dividido por 5 vezes o meu 1 micro aqui do capacitor. Então, resolvendo isso, a gente vai ter um valor de resistor igual a 200 kΩ. Então, a gente vai ter um resistor de 200K aqui para conseguir obter esse carregamento de 1 segundo. Calculando a constante de tempo, então, só para a gente ter uma ideia de quanto que ela vai valer, então a nossa constante de tempo está valendo 0,2 segundos. Então, observem o que? Ele vai demorar, com esse resistor que a gente alterou aqui, ó, a gente vai ter um tempo de carregamento, né, de 1 segundo. Então, consequentemente, o tempo de descarregamento dele também vai ser de 1 segundo. Então, isso é importante a gente observar. Por que a gente tem porque quais situações que a gente vai ter que obter isso aí? Então, vão ter circuitos que a gente não quer que ele, a hora que desligue a tensão, ele já desligue totalmente. Ele tem que executar alguma função antes de desligar. Então, como que a gente faz isso? Adicionando um capacitor ali, calculando essa constante de tempo, né? um capacitor, um resistor, de modo que a gente fale, quanto tempo que eu quero que ele descarregue? Ele descarregue em 1 segundo, ou carregue em 1 segundo, para depois o nosso circuito atingir o valor zero. Então, basicamente, a ideia de carregamento e descarregamento do capacitor é essa, e a gente vai resolver algumas listas de exercício posteriormente.